E aí, pessoas, a gente já falou aqui na aula passada sobre a política de Vargas durante o seu momento constitucionalista, ali de 34 a 37. Essa agora é a nossa última videoaula do conteúdo de Era Vargas e a gente vai debater o Estado Novo, o período ditatorial de governo de Getúlio Vargas no Brasil, tá? Ahn, Bem, para encerrar, esse contexto ditatorial do Vargas começa já, vejam só, como é uma coisa bem interessante. A primeira medida quando Vargas assume o poder é fechar a ação integralista brasileira. Ele proíbe os fascistas. Isso é muito bom. Eles proíbem os fascistas de ter um partido no Brasil. Ele adotou uma constituição forte ditatorial em 37 de inspirações fascistas na Alemanha polonesa, mas o que interessava ao Vargas não era o conteúdo de extrema direita dessa constituição. O que interessava a ele era o caráter autoritário e repressor dela, porque ele se sentia acuado e precisava se fortificar, fortalecer no poder, afastando aí os perigos do comunismo e os perigos do fascismo de chegar ao Brasil. Então, baseando-se no plano Cohen, no false flag, na ideia de que existiria ali, foi descoberto um conjunto de cartas comunistas que indicariam uma invasão, perdão, uma invasão de esquerda ao Brasil que pudesse ali derrubar o governo, o Vargas vai dar um golpe, fecha o Congresso, derroga a Constituição de 34, faz uma Constituição de 37 autoritária. E assim que começa a Constituição de 37, quem estava bradando lá por golpe militar, leva logo a sua parcela de golpe. É a ação integralista brasileira que vai ser fechada. No ano seguinte, os fascistas brasileiros tentam um golpe de Estado, vão marchando para invadir o Palácio da Guanabara, sede de governo, e derrubar o Getúlio Vargas. Mas essa é uma ação facilmente reprimida, facilmente derrotada pelo exército brasileiro que apoia o Getúlio Vargas no poder. Em 38 ainda, Vargas vai criar o DASP, que é o Departamento de Administração de Serviço Público, que meio como se fosse um grande órgão que controlava toda a administração pública centralizada no país. Então Vargas, no Estado Novo, vai cuidar de colocar com mais ímpeto a questão da centralização política e da ideia de construir um Brasil, não um Brasil plural, um Brasil uno, tá? A ideia de um Brasil só de norte a sul, pensando aí uma cultura popular comum, pensando aí um governo cada vez mais comum e um sentimento de ser brasileiro acima de ser pernambucano, catarinense, gaúcho e por aí vai. Bem, e em 39 ele cria o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é responsável pela divulgação da propaganda do Estado brasileiro. É nesse momento que se cria a famosa Hora do Brasil, que é aquele período da rádio, entre eu acho que 7 e 8 horas da noite, nunca escutei muita rádio não. Escutei, quando eu era pirraia eu gostava muito de escutar futebol na rádio. Na época não se transmitia muitos jogos de Pernambuco na TV, era só Premier e tal. E aí eu tinha um radinho de pilha, ficava escutando, eu ficava puto quando um jogo passava nesse horário, porque a Hora do Brasil ela não tem limite para nada, não pode estar passando o que tiver, tá? O cataclisma explodindo bomba atômica no mundo todo. Ali naquele horário vai ter a Hora do Brasil e acabou. Não importa se tem jogo de futebol, se tem radionovela, notícia, o que for, vai ter a Hora do Brasil. Que é basicamente um programa no qual o Departamento de Propaganda imprensa da Presidência da República vai estar colocando o que acontece de novo dentro dos ditames do Poder Executivo. O que é que o governo está fazendo? É uma propaganda diária, acontece todo dia, do governo na rádio, tá bom? Além de tudo, esse DIP vai ter a função de censurar os meios de comunicação que falam contra o governo de Vargas. Então a gente tem sim no governo de Vargas, não dá para negar, não dá para esconder, um Estado autoritário, um Estado repressor e um Estado que censura.
Vargas vai abrir a porteira para mais tarde os militares em 64 até 85 darem aí o seu processo de manipulação e ocupação do Estado brasileiro. Vargas vai abrir, apesar de com boas intenções, apesar de em prol de uma modernização nacional, em defesa da classe trabalhadora, ele abre margem para que se repita esse processo ditatorial mais tarde, inclusive contra ele próprio. Ele morre tentando defender o Brasil de um golpe da extrema-direita ligada aos militares. Mas o Estado Novo não é feito só de coisas ruins. O Estado Novo trouxe alguns avanços, algumas prerrogativas positivas para a vida política brasileira. E isso é importante que a gente note, tá? É uma ditadura, é terrível, é muito ruim. Nem se compara, não chega nem aos pés da ditadura militar de 64 a 85. Não se compara, tá? A ditadura militar tem uma política de extermínio das esquerdas, extermínio das oposições políticas no país, de tortura, de perseguição, morte, censura alastrada. Vargas não é um décimo avo do que foi a ditadura militar no Brasil. Não é. Não tem nem de longe o grau de insanidade, de psicopatia, porque eram doentes, eram psicopatas dos ditadores militares do Brasil. Não é a mesma coisa, a gente precisa ter clareza disso. Vargas é trabalhista, ele tem em sua prerrogativa a defesa da classe trabalhadora, mas é um camarada autoritário, isso não dá para negar, tá? Isso significa que ele mandava matar, que ele mandava prender sem ter justificativa legal, sabendo que a lei foi escrita por ele, a Constituição Polaca, ou que tirava direitos políticos, desrespeitava direitos humanos. Não tinha esse ímpeto todo, o varguismo, tá bom? O Estado Novo vai ser, então, esse governo que é autoritário, é repressor, mas traz alguns progressos nos campos sociais. E a gente pode dizer aqui, um deles é a produção cafeeira, vai dar espaço para a produção industrial. A produção do café cai, derroga-se a produção cafeeira e o Brasil se torna progressivamente um país industrializado. Excepcional o legado do Vargas, que os governos do PT, do Luiz Inácio Lula da Silva e da Dilma Rousseff, em especial da Dilma Rousseff, cuidaram de jogar na lata do lixo. O governo FHC também. O governo FHC porque ele privatiza as companhias estatais, tá? Então ele tira do guarda-chuva de proteção do Estado as indústrias brasileiras, as centrais, e do outro lado o governo Lula e o governo Dilma apostam numa expansão da produção de commodities, geralmente extrativistas, e colocam a produção industrial do país abaixo. O governo Dilma é desastroso, porque o Brasil se desindustrializou. Ele deixou de ter indústrias, ele passou a ser um país cada vez mais agrário e menos industrial. Isso é terrível, isso acaba com o que o Vargas colocou para o Brasil aí com muito sacrifício, com muita luta e com muito autoritarismo, também não vale esquecer disso. A partir do governo Vargas, a gente tem o crescimento da população urbana no Brasil. Pela primeira vez, a gente vê que o êxodo rural se segue aí, concentra cada vez mais gente nas cidades, e na década de 50, esse processo que começa aí com Vargas, na década de 50 a gente vê que pela primeira vez na história do Brasil uma inversão. Vai haver mais gente vivendo na cidade do que vivendo no campo. Vargas é responsável também pelo investimento nas indústrias de base. Ele é indústria de base, para quem não sabe, é a indústria que dá fomentos para outros processos industriais, geralmente indústrias siderúrgicas ou indústria de maquinário, porque qualquer outra indústria vai precisar de ferro, vai precisar de aço para montar suas máquinas, ou vai precisar das máquinas propriamente prontas, e por aí vai. Por isso, indústrias de base, tá? Outra coisa que o Vargas vai trazer é a consolidação das leis trabalhistas, tá? No ano de 1943, no auge do populismo, ele vai trazer para dentro do Estado as organizações trabalhistas, vai negociar diretamente com elas e vai colocar um conjunto de leis que defendem o interesse desse agrupamento político ligado à defesa dos trabalhadores. Então ali há uma junção entre o populismo de Vargas
e ali a centralização estatal que ele pretende. A gente pode chamar esses sindicatos de pelegos também, porque são sindicatos que estão sempre a favor do governo. A carteira de trabalho vai surgir aí, é uma garantia que o camarada realmente está empregado, o patrão não pode dizer, eu te contratei não, que negócio é esse aí, mostra aí onde é que está assinado que eu te contratei. Agora o camarada tem que assinar a carteira do trabalhador, mesmo analfabeto, que é a grande maioria do trabalhador nos centros urbanos do país, ou mesmo no campo, certo? Cria a Justiça do Trabalho, uma forma aí de trabalhador pressionar seu empregador quando não cumpre o comprometido, tá? E, além de tudo, dá estabilidade de emprego após o 10º ano de trabalho para o trabalhador. Isso significa que para demitir um camarada depois de 10 anos trabalhando numa mesma empresa é muito difícil, é muito complicado. Ele cria também o Ministério da Aeronáutica. Veja, o Vargas está modernizando o Brasil, então ele vai trazer pela primeira vez uma nova força armada aí para o campo de poder, para o campo do governo, que é a aeronáutica. Vai ter um ministério próprio que vai colocar-se ao lado do Ministério do Exército e do Ministério da Marinha. Hoje está tudo no arcabouço do Ministério da Defesa, que é... dá vergonha de dizer, não vou falar sobre o Ministério da Defesa hoje em dia não, mas enfim. Ele também cria o Conselho Nacional do Petróleo, muito importante, que vai dar origem, lá em 53, no governo democrático dele, a Petrobras. A ideia ali do petróleo é nosso, da nacionalização do petróleo, como o ouro negro que vai possibilitar o Brasil avançar e se transformar numa potência industrial a partir da venda desse recurso para o exterior. Também é dele a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, em 41, a fundação da Companhia Vale do Rio Doce, em 42, fundação da Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, a CHESF, em 45, são todas empresas estatais. Vou colocar aqui também a Fábrica Nacional de Motores, em 42, que são todas empresas estatais movidas pelo interesse de criar uma estrutura para o surgimento da indústria no Brasil. A Companhia Siderúrgica Nacional, responsável pela produção de aço, muito voltada ali para o interior do Rio de Janeiro, Volta Redonda, Capão Redondo, por ali vai. Capão Redondo é São Paulo, acho que eu estou confundindo. Volta Redonda eu tenho certeza. Ali no interior do Rio. A Companhia do Vale do Rio Doce é responsável pela extração de minérios, então estão sempre dialogando, CSN e Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce tira minérios, leva para CSN, que vai transformá-los em aço, ferro, tudo que a indústria precisar em relação a metais. A Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco é a companhia que administra e que constrói hidrelétricas nessa região do São Francisco, que vão levar energia elétrica para o interior do Nordeste. Isso é importante também, um reconhecido movimento do governo Vargas. E a Fábrica Nacional de Motores para a produção, pela primeira vez aí, tentativa embrionária do Vargas, de ter uma indústria automotiva e aeronáutica nacional, que vai ser complementada um pouco mais tarde com a criação da Embraer, que é a nossa grande joia, que quase, mas foi porque a Boeing não teve dinheiro para pagar, porque a Boeing está falindo, mas quase foi vendida para a Boeing. Assim, cara, é uma vergonha gigante, porque a Embraer, ela tem tecnologia de ponta. O Brasil hoje é um dos 6 países do mundo que consegue montar um avião. 6 no mundo que consegue fazer seus próprios aviões, tá? E os caras queriam vender o centro de pensamento tecnológico, responsável aí por várias máquinas de guerra e engenharia militar do Brasil, a Embraer, para uma companhia capitalista norte-americana, a Boeing. Que vergonha! Vergonha, pô, não tem outra palavra não, é uma vergonha. E o preço de 5 churrascarias fogo de chão, a churrascaria famosa, grande, foi vendida agora, ia sair muito barato. Foi dado aos Estados Unidos. Essa política de privatizações do governo atual é uma vergonha. Eles dão patrimônio nacional que foi construído a muita luta.
há muita história. Eles dão de mão beijada para o capitalismo norte-americano. São os lambe-bota de norte-americano. Isso é uma vergonha, bicho. Uma vergonha. Mas eu não vou falar mais disso não, senão eu fico arretado aqui. Passando aqui então. Já falamos do que Vargas conseguiu e vamos ver como é que o Brasil vai entrar na Segunda Guerra, que é o desfecho do governo Vargas. Percebam, Vargas acaba seu governo em 45. É quando a Segunda Guerra acaba, tá? O Brasil vai entrar porque os Estados Unidos vão dar uma pressãozinha. Vargas dá aquela flertada. Safado, Vargas foi safado aí. Ele dá aquela flertada com a Alemanha, chega a conversar com os diplomatas alemães. Para o quê? Para colocar medo nos Estados Unidos. Isso aí é um estrategista, do grego estratégie, tá? Ele flerta ali com a Alemanha para dizer, os Estados Unidos, tu vai se ferrar, vai ter uma base alemã aqui no Atlântico Sul, tu vai ter que comer essa bronca de lutar contra eles e contra a gente aqui. Aí os Estados Unidos vêm e colocam uma banca no Brasil e dizem, não, Brasil, vai entrar do lado da gente nessa guerra. Aí Vargas diz, a gente até entra, mas eu quero um negócio. Eu quero que você me dê aqui uma siderúrgica para eu montar no Brasil, para não depender de vocês norte-americanos para fazer os metais que minha indústria nacional precisa. Os Estados Unidos se sentindo um pouco acuado com essa possibilidade, tá bom, a gente aceita, mas em contrapartida a gente quer uma base temporariamente até o final da guerra em Natal, ali já no extremo oriente brasileiro. E o Brasil aceita, faz a negociação, CSN para Brasil agora vai ter a possibilidade de entrar na guerra. Qual é a desculpa que o Brasil vai dar para participar da Segunda Guerra Mundial? Que navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães. Provavelmente isso é um caso de mais uma false flag, tá? Provavelmente esses navios foram afundados por torpedos norte-americanos só para dar uma justificativa para o Brasil entrar na guerra. Se o governo Vargas tinha noção disso ou não, a gente não sabe. Não se tem conhecimento. Mas de fato é que os navios brasileiros afundam, começa uma comoção popular contra a Alemanha, contra as forças do eixo, contra a Itália e tudo mais, e o Brasil acaba declarando guerra ao eixo em 1942 e partindo para mandar suas forças para Itália. O Brasil declara guerra ao eixo, mas ele vai atuar de fato na Itália. E aqui a gente tem os emblemas das Forças Armadas Brasileiras que vão para esse conflito. O Brasil isso é espetacularmente sensacional. Para começar, a Força Expedicionária Brasileira. Os norte-americanos que estavam no Brasil ficavam brincando e tirando onda, principalmente os que estavam ali em Natal, na base de Natal, dizendo que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E por conta disso, jocosamente, o símbolo da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, não é mandado o Exército Brasileiro, mas sim uma Força Expedicionária, é justamente essa cobrinha fumando. A cobra vai fumar. E também a gente tem aí a Força Aérea Brasileira, que é mandada, ainda não é aeronáutica, é a Força Aérea, tá, para a guerra. E o emblema desses camaradas é o avestruz. Uma ave que não voa. Beleza, Brasil aí com suas ironias, muito engraçadinhos, numa guerra que tá morrendo gente pra cacete, mas tudo bem. Além de tudo, a gente pode destacar que nesse conflito o Brasil também vai participar extraindo cada vez mais látex ali da região norte para alimentar as indústrias de guerra norte-americana e inglesa. Vão demandar muito aí para a construção de veículos e aeronaves da borracha brasileira, já que havia uma certa limitação para que Estados Unidos conseguissem extrair esse recurso ali do Extremo Oriente, uma vez que o Japão estava atacando aquelas regiões. E aí fica um questionamento na sociedade brasileira. O Brasil vai mandar tropas para lutar contra as forças ditatoriais,
mas o próprio Vargas era um ditador. Então havia uma contestação quanto a isso, que a gente vai enxergar no Manifesto dos Mineiros, que é um movimento aí meio contrário à manutenção de Vargas como um ditador no Brasil. E por conta da pressão ao fim da guerra dos militares que cercavam Vargas, inclusive ele chega a ser realmente sitiado no Palácio do Catete, os militares aderindo ao Manifesto dos Mineiros, buscando aí uma democratização do Brasil, pedem a renúncia de Vargas, e Vargas acaba de fato renunciando, aí sem maiores conflitos, entrega o poder para novas eleições, mas coloca um homem de sua confiança como um candidato para carregar seu legado, que é o general Dutra, um camarada aí ligado ao Partido Social Democrata, que é um partido varguista. Vargas vai ter aí a grandeza de criar dois partidos, um para colocar os interventores que estavam ligados à sua política, então eram camaradas mais ao centro do que à centro-esquerda, e outro partido de centro-esquerda que é o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. O PSD, então, dos interventores, mais ao centro, e PTB, mais à centro-esquerda, embora os dois nacionalistas, eram partidos de origem varguista, que vão dominar o cenário político durante a chamada República Populista, que se inicia a partir do final da Era Vargas com a eleição do Dutra. Aí a gente vai ver o governo do Dutra, o governo do Vargas, do Juscelino Kubitschek, do Jânio Quadros e do João Goulart, que vai terminar esse período num próximo episódio, tá bom? A gente encerra por aqui, Era Vargas. Acabou o conteúdo, isso é o que é mais interessante, isso é o que é o central. O resto a gente vai debater a partir das questões que eu vou colocando na nossa plataforma. Massa? Grande abraço, beijo aí no coração, se cuidem, mantenham-se saudáveis, e é isso aí, pessoal. Até mais!